Olá pessoal, voltando aqui para esse curso tão importante, né, esse curso completo do conflito que está acontecendo ali na Ucrânia, vamos lá para a aula número 28. E aí pessoal, qual o tema que a gente vai desenvolver nessa aula 28? Acompanhe comigo. A gente está estudando sobre a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia. Mas o tema da aula 28 é a Operação Militar Especial ou Operação Especial Militar na Ucrânia, parte 2. Lembrando que a aula anterior a gente iniciou a discutir o que foi essa Operação Especial Militar, que iniciou na madrugada do dia 24 de fevereiro desse ano, né, em que a Rússia invade a Ucrânia, só que agora a gente dá sequência, seguimento nessa aula 28, a parte 12. Né? Então a gente vai discutir, né, os pontos estratégicos, a geografia do terreno da Ucrânia, que foi importante, né, para que as forças russas conseguissem avançar ou recrudescer no processo de ocupação do território. Vamos lá. Bom, sobre a questão dos objetivos políticos russos no início da guerra, o reconhecimento por parte de Kiev, das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e da anexação da Crimeia pelos russos. Esse foi um dos principais objetivos dessa invasão. Compromisso da Ucrânia em não aderir à União Europeia e à OTAN, outro importante compromisso. Né? Retorno da Ucrânia à condição de Estado satélite russo. Né? O clima ele pode desempenhar um papel decisivo na invasão russa da Ucrânia, com a previsão de chegada da Rasputitsa. O que é a chamada Rasputitsa? É um fenômeno sazonal que acontece, ou seja, em alguns períodos de alguns meses do ano, que transforma a terra firme em um lamaçal pouco favorável ao avanço de veículos militares, já que os veículos militares, como os blindados e os tanques, têm um peso de toneladas. Né? Veja aqui como é que funciona. Ó. Aqui foi sobre essa invasão. Olha, alguns tanques russos acabam afundando na lama, né, por conta desse fenômeno chamado, né, esse fenômeno que a gente comentou agora há pouco, Rasputitsa, né, que é justamente essa condição do solo se tornar um lamaçal, uma espécie de areia movediça. Né. A palavra russa, que significa tempo das estrelas ruins, é uma realidade bem conhecida na Ucrânia, na Rússia e em Belarus, onde o aumento da temperatura e o derretimento da neve na primavera e as fortes chuvas do outono se traduzem 2 vezes ao ano, em várias semanas de lama, como vocês podem observar nessa imagem. Né? A desvantagem dos ucranianos é que os russos conhecem muito bem esse fenômeno e têm experiência de combate nessas condições. Né? Já teve a guerra lá em 2014, né, com a ocupação dessa mesma região do Donbás, já teve a questão da guerra da Crimeia. Em termos de relevo, a cadeia de montanhas a oeste pode dificultar o avanço das forças russas por ser um terreno mais favorável à defesa, apesar, como já mencionado, de ser um terreno bem conhecido pelos russos. Então, a parte mais a oeste, ou seja, a parte mais em direção ao ocidente, justamente aquelas cidades e aquelas províncias que têm uma orientação ideológica pró-ocidente, é de mais difícil ocupação, já que é formado por um relevo mais acidentado, formado por cadeia de montanhas. Né? Como vocês podem observar aqui no mapa, pessoal. Aqui é o mapa físico da Ucrânia. Como é que se dá o mapa físico? O mapa físico tem uma coloração, uma gradação de cores, e cada cor representa uma altitude do relevo. Então veja, quanto mais amarelo, ou marrom escuro, mais alto o relevo é, formado de planaltos ou montanhas. Então essa região aqui com mais escura no extremo oeste é formada de montanhas, certo, pessoal? Essa outra parte um pouco mais clara, um amarelo mais claro, já vai descendo, já vai formando o relevo mais de serras, de planaltos. Né? Essa parte de verde claro e um verde um pouco mais escuro, aqui é a formação de planícies. Acompanhando, veja que justamente as planícies acompanham o rio, né, que é o rio de Dnieper, né, um rio importantíssimo que vai cortar o território da Ucrânia, né, de norte, passando pelo centro, né, atingindo aí a parte do sudeste e descendo para o sul em direção à Crimeia, certo, pessoal? Então veja que o relevo da Ucrânia ele é mais acidentado mais para o oeste, quando a gente vai ver um amarelo mais escuro ou um marrom mais escuro formado por áreas de montanhas, certo? Então veja, o mesmo no sul da Ucrânia, no estuário do rio Dnieper, com suas áreas pantanosas, pode dificultar as operações anfíbias, ou seja, as operações, né, de mar e terra, certo, pessoal? Bom, os russos eles deram início à invasão por terra, utilizando tropas aerotransportadas, paraquedistas, forças especiais e forças-tarefas blindadas em 4 eixos de progressão. Então, esse avanço, né, do dia 24 ele se deu em 4 eixos, 4 direções. Né? O eixo norte, como vocês podem observar aqui no mapa, parte de Belarus em direção
a Chernihiv, né? Progressão partindo de Belarus em direção a Kiev, né? O eixo leste, que é justamente a parte aqui principal, que pega a região do Donbás em direção, progressão em direção à região de Kiev, em um movimento de pinça. Nesse eixo está a cidade de Kharkiv, que foi cercada. Que movimento de pinça é essa? Né? É avançar assim, olha, daqui do leste vai em direção ao norte e vai em direção ao sul. Então você forma uma pinça assim, ó, né? Você pega aqui no mapa, o mapa, aqui é uma pinça, né? Então o mapa, você parte daqui de leste, olha, partiu de leste, você pega por cima do mapa pelo norte e por baixo pelo sul. Então você faz uma pinça em todo o mapa, né, no interesse de atingir até o final, até o oeste, até pegar e segurar essa pinça, certo? Então foi essa a estratégia militar, né, a estratégia do movimento de pinça. Eixo sudeste. O que é o eixo sudeste? O eixo sudeste parte daqui justamente da Crimeia, ó, na direção da região do Donbás, completar a conquista da região e proporcionar segurança às repúblicas de Donetsk e Lugansk é um movimento de pinça, né, como a gente está observando aqui as setinhas. Né? Eixo sul, partindo da Crimeia em direção a Kherson, foram abertos 2 eixos de progressão, ambos em direção a norte, para Kiev, Hir e Zaporizhzhia, ao longo de 2 linhas principais de Berislav, ao longo da margem do rio Dnipro e de Snirivka, né? Um nome bem estranho, aqui não dá para a gente reproduzir, para o norte. Então, como vocês podem observar, o eixo sul parte daqui da Crimeia, em 2 direções. Uma direção para Kherson, outra vai em direção aqui, ó, partindo para Ivano-Frankivska, né, Odessa. Né? Então, observe que o eixo sul ele parte da Crimeia, né, para atingir a região de Kiev. Né? O endereço é sempre a região de Kiev, a principal cidade. Né? Bom, bloqueio naval pela esquadra russa do Mar Negro a Odessa, né? E em Berdyansk e Mariupol ao Mar do Azov. Então, quando se parte aqui do sul, que é a principal base, que é Sevastopol, né, como a gente já viu, é uma base importante, uma base naval, né, no Mar Negro aqui, né, por isso foi importante essa anexação da Rússia sobre a Crimeia em 2014, porque é uma região geoestratégica muito forte, é onde tem uma das maiores bases navais da Rússia aqui, a Sevastopol, né? Então, a partir daqui, veja uma setinha em direção aqui ao Mar de Azov, esse mar aqui, ó, que vai em direção às províncias de Donbás, né, que é Lugansk e Donetsk, e outra setinha em direção a Odessa, certo, pessoal? Não pode ser descartada a abertura de um novo eixo em direção ao oeste, a fim de bloquear as fronteiras da Ucrânia com a Polônia e com a Moldávia. Né? Aqui, ó, você tem a Polônia e a Moldávia. Então, há um interesse, sim, de afastar qualquer perigo eminente desse avanço das forças da OTAN sobre esses países hoje que são estados satélites, né, de expansão, né, de abertura de bases militares, estados vassalos, né, do imperialismo norte-americano, que aceita de pronto comando, aceita a instalação de bases militares, né, da OTAN para um possível ataque à Rússia. Né? Cidades importantes como Kiev, Mariupol, Kharkiv, Sumy, apesar de cercadas e sob bombardeio, ainda estão sob controle dos ucranianos. Centros urbanos a oeste do rio Dnipro passaram a ser alvos dos mísseis russos e das incursões de aeronaves. A destruição de instalações críticas do governo da infraestrutura urbana prossegue. Certo? Então aqui tem um mapa, né, um mapa ainda inicial, né, o processo como se deu, as frentes principais de avanço aqui do leste, partindo do Donbás, né, outra região do norte de Belarus, outra região do sul aqui da Crimeia, certo, pessoal? Dando seguimento aí às fases do conflito. A partir do 18º dia de campanha, os russos começaram a alongar seus fogos em direção ao oeste. Né? Então começou ali, né, bem incipiente no leste, mas a partir do 18º dia se intensificou a busca pelas cidades do oeste para, de fato, afastar o perigo eminente desse avanço das tropas da OTAN. Né? A fim de destruir centros de recebimento de equipamentos bélicos fornecidos pela OTAN e voluntários para se juntarem na luta contra os russos na fronteira com a Polônia. Como vocês podem observar aqui, uma explosão, né, os blindados, os tanques russos, né, desfilando, aqui o lançamento. Né. A primeira fase foi um ataque com mísseis e da aviação aos principais centros estratégicos de comando e controle ucranianos. A segunda fase foi a invasão terrestre, já ambos descritos acima. Entramos então na terceira fase, né,
com o emprego de armas de precisão de longo alcance e alto poder destrutivo, visando ser sobreviventes. Grandes unidades, focos de resistência em paralelo, o largo emprego de tropas altamente treinadas, paraquedistas, fuzileiros navais e forças especiais, além do avanço das unidades blindadas para a conquista de objetivos militares. A retaguarda, o emprego de forças especializadas voltadas para o desarmamento da população e ações cívicos-sociais. Como foi dito, no início do conflito, o Vladimir Putin ele deixou bem claro, nosso objetivo é afastar esse avanço da OTAN, que durante cinco momentos na história recente avançaram sobre os países do leste, militarizando, distribuindo bases militares, tentando cercar as fronteiras da Ucrânia com a Rússia. Então, um dos objetivos era desmilitarizar. Desmilitarizar quem? A Ucrânia, como um possível país que almejava se tornar um país satélite e entrar na OTAN. Então, iria trazer o perigo eminente para as fronteiras, para o quintal da Rússia. Outro objetivo muito claro é desarmar os movimentos neonazistas, os batalhões de Azov, que foram oficializados como parte da guarda das Forças Armadas da Ucrânia, certo, pessoal? Bom, falhas nas estratégias do conflito por parte da Rússia. Primeiro, o fato dos russos começarem a campanha da Ucrânia empregando o material mais antigo do seu arsenal militar. Seria porque estavam esperando uma resistência menor do que encontraram e foram surpreendidos com uma oposição desorganizada, mas maior e violenta. Então, houve de fato colocou em xeque, não acreditou que o inimigo iria se organizar para resistir. Na verdade, não acreditou que a OTAN entrasse pesadamente, distribuindo armas de grosso calibre, armando, militarizando a Ucrânia e treinando forças de resistências, movimentos guerrilheiros, movimentos neonazistas de extrema direita, violentos, não acreditava nessa forma de resistência. Então, um dos pontos negativos, uma das falhas foi essa, foi subestimar o inimigo. Mas isso não inviabilizou uma campanha bem sucedida como está sendo essa campanha da Operação Militar Especial. As operações mostraram as deficiências da logística russa em suprir suas forças, obrigando-os a fazer pausas para reagrupar tropas e principalmente ressuprir. Então, um outro ponto, houve uma desorganização na logística de suprir as forças e ressuprir algumas que passaram a se desorganizar em campo de batalha. No entanto, a Rússia trabalhou com a questão da paciência, com a força superior pelo tamanho do seu exército, das suas armas, do seu equipamento, e por a condição de ser gigante. Isso fez com que a Rússia colocasse as coisas no eixo, repensasse as estratégias e hoje domina a questão do conflito. Outra falha gritante é a questão do uso das mídias. Então a Rússia não estava preparada para essa avalanche, dessa guerra de informações, dessas fake news espalhadas cotidianamente pela mídia ocidental, a tal ponto de chegar em uma universidade, uma parte dos professores cancelar, fazer a cultura do cancelamento de autores, escritores renomados, autores da literatura universal, da literatura mundial russa, como por exemplo Dostoiévski, Tolstói, grandes escritores serem cancelados, não serem adotados mais como uma parte da bibliografia necessária a ser desenvolvida em algumas disciplinas da área da literatura, em algumas universidades. Isso é um absurdo, houve essa disseminação da cultura russofóbica, ou seja, houve uma disseminação da russofobia, ou seja, a aversão a russo, o mundo todo passou a odiar o que vinha da Rússia. Então isso por conta de uma campanha bem feita do quarto poder, o que se chama do quarto poder, que é a mídia, a mídia corporativa que representa os interesses das multinacionais, das grandes empresas, dos países capitalistas do Ocidente. Então o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um líder populista, tem pautado a imprensa internacional em quase todas as suas demandas são prontamente atendidas pelos Estados Unidos, União Europeia e aliados. Os russos, além de sofrer um boicote nunca visto pela mídia internacional, têm tido muitas dificuldades para apresentar sua versão dos acontecimentos e do desenrolar da guerra. Na área de comunicação social já temos um vencedor, é a Ucrânia. Basta a gente ver as reuniões do Conselho de Segurança da ONU,
o quanto de forma tão solitária o chanceler da Rússia tenta, né, com documentos, provar o que está acontecendo, crimes de guerra promovidos pelas forças da OTAN, que estão presentes ali no território da Ucrânia, crimes de guerras absurdos, com violência, né, com truculência, né, ao capturar soldados russos, eles humilham, né, e passam por cima de todos os protocolos de guerra, como a Convenção de Genebra, como o Tribunal de Haia, né, e inclusive com o uso de armas químicas e biológicas. Depois a gente vai ver mais na frente o quanto os Estados Unidos, né, patrocinou aí 30 laboratórios na Ucrânia com a produção de patogênicos com armas biológicas capazes aí de disseminar uma guerra biológica, coisa que é proibido pela Convenção de Genebra, o uso dessas armas desde do início da primeira metade do século XX, certo, pessoal? Então tá aqui, olha, Estados Unidos e OTAN e as potências do Ocidente destruindo países árabes e deixando um rio de sangue e caos social para trás. Então a OTAN o tempo todo fazendo guerra, promovendo um banho de sangue em alguns países do Oriente Médio, da Ásia, da África, e a imprensa, olha, nenhum microfone para perguntar, para questionar. Do outro lado você tem Rússia ataca a Ucrânia, um monte de microfone questionando aqui as autoridades da Rússia. Então aqui é uma chargezinha, uma imagem para tentar mostrar esse desequilíbrio, né? Esses dois pesos e duas medidas para tratar de um mesmo assunto, que é o conflito, né? Aí aqui, olha a imprensa, ó, como é que trata, olha, ao vivo, Ucrânia posa de anjinho, de bonzinho, e a Rússia o Satã, né? O diabo, né? O diabo. Então aqui, olha, deixa adivinhar, é a imprensa da Casa Branca, né? Essa daqui é a imprensa da Casa Branca que está mostrando isso daqui. O que é a Casa Branca? Né? É o palácio do governo norte-americano. Né? Então a imprensa da Casa Branca vai mostrar essa versão mesmo, uma versão hollywoodana. Lembra os filmes de Hollywood? Houve, durante o período da Guerra Fria, uma disputa ideológica muito forte. Os filmes de Hollywood naquela época, Rambo, né, Rocky Balboa, né, Chuck Norris, né, filmes Capitão América, que mostravam, criavam heróis americanos e sempre o inimigo, o mal, né, o bom era o americano, o bonzinho, né, era o herói. O lado do mal era sempre o soviético, certo, pessoal? Então essa é uma realidade. Bom, outra questão. No entanto, apesar de todos esses problemas, o avanço russo tem se mantido constante, variando apenas quanto ao ritmo e a intensidade dos esforços nos eixos de progressão. Desde os primeiros dias da invasão russa, a OTAN passou a apoiar os ucranianos enviando equipamentos militares. Tropas russas têm capturado vários ATGM, sistemas portáteis de armas anticarro, né, fornecidos pela OTAN e entregue aos separatistas da região de Donbass. O armamento apreendido inclui o Javelin, né, que inclusive as autoridades russas, né, o serviço de inteligência russo tem descoberto que já está acabando, né, os mantimentos do Javelin, que é essa arma aqui, olha, que ela tem uma facilidade por ser uma arma leve, que pode ser transportada no ombro por um soldado, e ele pode atingir à distância alguns sistemas de defesa e alguns sistemas de ataque russos, como por exemplo os tanques de guerra. Ele consegue destruir tanques de guerra, consegue derrubar aviões, aeronaves, né? O armamento apreendido inclui Javelin, NLAW, Panzerfaust 3, SA-16 e Igla-1. O governo norte-americano tem aprovado somas enormes para o fornecimento do ATGM, os MANPADs, Sistemas Portáteis de Defesa Aérea, o SA-8, SA-10, SA-12, 14, que tem um alcance maior que os Stingers, permitindo que eles atinjam mísseis de cruzeiro, além dos drones kamikaze Switchblade, né? A gente vai ver depois, em outro momento, esses drones kamikazes, né? Eles têm uma capacidade muito forte de atingir aeronaves e distribuir, né, algumas destruições no território, certo, pessoal? Aqui tem, olha, unidade de lançamento, né, contém visor diurno, noturno, controles, indicadores, né, lançador míssil, turbo em lançamento, né, o peso aqui, olha, cerca de apenas 22 quilos e pouco, né, e é isso. Bom, aqui nesse avião está aqui o drone, como a gente falou, o drone kamikaze, o drone de combate turbo, né, arsenal ucraniano, né, ó, baterias antiaéreas S-300, fabricação russa, por iniciativa dos Estados Unidos, alguns antigos países comunistas como Bulgária e Eslováquia poderiam enviar novas baterias para a Ucrânia, que já dispõe desse método, né. Aqui tem o drone suicida, o Switchblade, né, os Estados Unidos anunciaram que enviaram 100 para a Ucrânia, né.
Aqui tem a aeronave de combate, aqui tem um helicóptero, mísseis antitanque Javelin, né, como vocês podem ver aqui, ó, coloca no ombro e lança um míssil antitanque Javelin. Fabricação americana, também pode derrubar um aparato que voa em altura baixa. O lança-míssil Terra Stringer, Washington vai entregar cerca de 1.500 para a Ucrânia. E é isso, pessoal. Então, essa aula 28, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até mais.